Boa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Aí quando você encontrar, fique de pé, por favor. Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Todos acharam, irmãos? Amém. Você pode fazer a leitura deste? Sim. 15, 21, 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ora por nós, meu irmão, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia, Pai, que reservamos para aprender mais da Tua Palavra, para estarmos aqui em família, com a Tua família de fé. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que entendamos as palavras que vão ser ministradas pelo anjo da Tua igreja. Abençoa o nosso pastor, abençoa a palavra que vai ser ministrada e abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta mais dirigida às mães, especificamente. É fácil cuidar da educação dos filhos? Não. Quais são as maiores dificuldades encontradas para educar filhos pequenos? No dia de hoje é que mais complicado ainda. No meu tempo, dos meus filhos, foi mais fácil. Entendeu? Há 20, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, isso foi bem mais fácil. Hoje eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Pelos que eu vejo, é mais difícil. Muito mais. A ideia geral é essa mesmo? Sim. As redes sociais, é muito complicado. Hoje em dia a gente vê crianças, desde como eu vi hoje, de 1 ano, dançando música, cantando música do mundo, como se já tivesse a letra na cabeça, no ritmo, assim, coisa assim de chocar mesmo. Quantos anos? Um dia de 1 aninho. 1 ano. Vou fazer 2 anos, Ela não colocou aquilo lá sozinha. Tem que ter um adulto para colocar aquilo ali. Porque uma criança de 1 ano não aprende a dançar do dia para a noite sozinha. Alguém tem que dar. Não é uma vez só. Então, não dá para colocar a culpa na criança, mas é quem permite ou quem coloca aquilo ali para a criança ver. Exato, é quem ensina. Do mesmo jeito que o problema não é aquele short ultra curtinho que a menina usa. A menina de 5, 6 anos. Por que é que compra esse short? Porque uma criança de 6 anos não compra roupa sozinha. Quem compra são os adultos. Então, quem coloca aquela roupa ali é o adulto, é o pai ou a mãe. Então, a gente já começa a perceber que o problema da educação vem de cima para baixo. E criança sozinha não tem essa ideia rapidamente assim. 1 ano, não tem jeito. Não tem jeito. Então, o cuidado da educação dos filhos
principalmente é do pai. Isso aqui nós já aprendemos, nós já sabemos disso. Mas acontece que muitas vezes os pais saem para trabalhar. Francisco é um exemplo disso, Davidson também. Homens que passam o dia fora de casa, e aí sobra para quê? A responsabilidade? Para a mãe. Isso quando a mãe também não trabalha fora. Porque na maioria das vezes, hoje em dia principalmente, para poder manter aquele padrão de vida de 15 anos atrás, tem que os dois trabalharem, senão o negócio não vai. É difícil, é difícil. E a cada dia que passa fica mais difícil ainda. Agora, quando é Deus que está cuidando, está moldando, não apenas a nossa educação, mas e quando é Deus que está moldando a nossa fé? Porque se por um lado a educação dos filhos depende dos pais, é responsabilidade dos pais, o ensino ali, o cuidado com a fé dos filhos, também é responsabilidade dos pais, também é compromisso dos pais, Francisco. O pai principalmente, esse é que tem que puxar a fila, que dá o exemplo, de ver, de fazer com que seu filho veja que o seu pai lê a Bíblia, que o seu pai dobra os joelhos para orar, que o seu pai é aquele que puxa a família para a igreja, que o pai é aquele que é ativo na igreja. Essa é a responsabilidade do homem. Agora, quando nós estamos falando do nosso Pai Celestial, quando é Deus que está moldando a nossa fé, vocês já pararam para pensar nisso? E quando é Deus que usa de métodos para moldar, para transformar ou para amadurecer a nossa fé, esse é o objetivo, meus irmãos. Algumas lições nessa noite baseadas nesse texto dessa mulher que tinha um grande problema familiar. Como é agora que a fé dela vai ser amadurecida ou vai ser moldada? É isso que a gente vai ver nessa noite. 3 circunstâncias. A primeira, meus irmãos, sabe qual a primeira forma, Francisco, que Deus ele começa a transformar e a amadurecer a nossa fé? É ficando calado. Talvez já tenha acontecido na vida de vocês clamarem, pedirem a Deus, e Deus, ó, caladinho, não diz nada. Já aconteceu com alguém aqui? Direto. E a gente clama assim, isso aí parece que Deus não quer responder. E o silêncio de Deus parece que grita mais aos nossos ouvidos do que uma caixa de som dessa ligada em todo o volume possível. Observe que esse texto, meus irmãos, começa dizendo que Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e de Sidom. Aí quando você lê Jesus saiu dali, se você observar os versículos anteriores, vocês vão ver que Jesus teve um daqueles embates com os religiosos da sua época. E então, depois de ter aquele momento complicado de confrontamento da falsa religiosidade daqueles homens, então o Evangelho de Marcos, que é o texto paralelo dessa passagem, vai dizer que Jesus saiu daquele lugar e foi descansar. Então, quando Jesus estava indo descansar, versículo 21 ainda, eis que aparece uma mulher cananeia, versículo 22. E aparece então uma mulher cananeia dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Há outras versões que vão dizer que essa mulher vai dizer: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Outras versões vão dizer: ela está miseravelmente endemoniada. A nossa versão vai dizer que ela estava endemoniada e sofrendo muito. Aí talvez você pense: quem que estava endemoniado? E por que essa mulher diz: Senhor, tem misericórdia de mim?
porque todo pai e toda mãe, quando seu filho está doente, parece que é como se estivesse acontecendo com o próprio pai e com a própria mãe. Porque um filho doente, é ou não, Cícero? Um filho doente adoece a casa todinha. Adoece os três. Adoece os três, irmã Dorinha. Adoece o filho, o pai e a mãe. E a avó do Tabela. A avó de Vitinho. Adoece todo mundo. E essa mulher fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O sofrimento daquela casa era gigante, meus irmãos. E é interessante que essa mulher, quando ela se refere a Jesus, ela chama ele primeiramente de quê? Senhor. De Senhor. Mesmo aquela mulher não sendo de Israel, e mesmo Jesus não estando dentro do território israelita, ou do território de Israel, ainda assim aquela mulher já tinha ouvido falar sobre Jesus. Muito provavelmente ela já cria em Jesus Cristo, porque ela está chamando ele de Senhor. Ela reconhece o senhorio de Jesus Cristo, e não apenas isso, porque ela chama Jesus de filho de Davi. Esse era um dos títulos messiânicos de Jesus, e ela reconhece toda a autoridade de Jesus Cristo, e é por isso que ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí então agora ela vai dizer por que é que ela está clamando por Jesus Cristo. Ela diz: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Veja aí, quando um problema se abate sobre a casa, e toda a família passa por isso. Quando existe um problema, Francisco, de saúde em casa, como nós dissemos, além daquele que está doente, o restante sofre, a família sofre, os amigos sofrem, muitas vezes os colegas de trabalho, se for uma pessoa querida, sofrem também, a igreja sofre junto, todo mundo sofre com isso. E sabe o que é que mais espanta aqui nesse texto? É que quando essa mulher clama, quando essa mulher pede por misericórdia, quando essa mulher suplica a Jesus Cristo, ela reconhece o senhorio de Jesus, ela reconhece a messianidade de Jesus, é o Messias prometido. E quando em todos aqueles que procuraram por Jesus, a gente pensa logo. Um doente que procurava Jesus, normalmente o que acontecia? Jesus curava. Chegava um cego e Jesus fazia aquela pessoa enxergar. E chegava um manco e Jesus recuperava aquela pessoa. E quando a gente olha no texto desse, quando aquela mulher clama por misericórdia, principalmente sendo uma criança, na nossa cabeça, oxe, Jesus, acabou-se. Vai para casa, minha filha, sua filha está curada, tranquilo e sossegado. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe o que aconteceu? Sabe o que foi que Jesus disse? Nada. Jesus ficou calado. E quantas vezes isso tem acontecido, meus irmãos, na nossa vida? Quantas vezes nós temos clamado por Jesus e Ele tem permanecido em silêncio? É interessante que a Bíblia dá exemplos sobre isso. Vocês lembram de Abraão? Não. Abraão, quando ele tinha, 75 anos de idade, Deus disse para ele: Abraão, você vai ser pai de multidões. E quantos anos Abraão esperou pelo cumprimento dessa promessa? Quem lembra? 25 anos. Abraão veio a ser pai com 100 anos de idade. E durante esses 25 anos, Francisco, Deus calou-se diante de Abraão. Ele não deu a resposta que Abraão esperava, mas Abraão esperou pacientemente 25 anos pelo cumprimento da promessa.
Não à toa Abraão é chamado de pai da fé. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não gaguejou, mas ele esperou firmemente 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E Deus estava em silêncio. O problema é que nós temos um grave defeito e nós começamos a reclamar, e nós começamos a murmurar. E se a gente pede hoje, e se amanhã não aconteceu, a gente, começa a reclamar. Está vendo? Deus não esqueceu, Deus não gosta de mim, porque Deus não escuta minhas orações, e eu dobro os joelhos e Deus não está nem aí para mim. Vocês lembram do exemplo de Jairo? Quando aquele chefe da sinagoga foi procurar Jesus, e ele disse: mestre, minha filha está muito doente. E quando Jesus estava se encaminhando para a casa dela, para a casa de Jairo, então apareceu aquela mulher no fluxo de sangue. E eu fico imaginando, irmã Dorinha, aquele homem Jairo, eu digo, meu Deus, e na hora dessa mulher, e Jesus para minha casa aparece essa mulher, e tome demorar, e nada acontecia, e Jesus se demorando. Aí daqui a pouco chega um amigo de Jairo e disse: não incomode mais o mestre não, porque a sua filha morreu. E Jesus estava demorando. E quando Jesus ouviu o que aquele amigo de Jairo disse: olha, a sua filha morreu, Jesus virou-se para aquele homem Jairo e disse: não tenha medo, creia somente. Creia somente. Está demorando, Jesus está calado, a resposta está demorando a chegar. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Jairo e serve para mim e para você? Não tenham medo, creiam somente. Oh, meus irmãos, creiam tão somente. Vocês lembram quando o mensageiro foi procurar Jesus, dizendo: Jesus, o seu amigo Lázaro está dormindo, ou está doente, está quase morrendo. Ou já tinha morrido, na verdade. Jesus demorou-se a chegar naquele lugar. E quando, alguns dias depois, Jesus estava se encaminhando para Betânia. Então veio uma das irmãs de Jairo e disse: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão, o seu amigo, não teria morrido. E qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Oi? Essa doença não é para a morte. Mas a outra frase que Jesus disse àquela mulher: se creres, verás a glória de Deus. A pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite: o que era mais importante? O que é que impactava mais as irmãs de Lázaro e os discípulos de Jesus? Era Jesus curar a doença de Lázaro, ou era Jesus ressuscitar aquele homem? A ressurreição impactou muito mais a vida das irmãs de Lázaro, porque elas viram que, porque elas creram, elas viram a glória de Deus. Os discípulos de Jesus, talvez duvidando daquela situação, e Jesus mostrou para eles que Ele era o próprio Deus, porque só quem tinha o poder de ressuscitar o morto era o próprio Deus. Aleluia. E com aquela lição, Jesus estava ensinando para os discípulos que o silêncio dele, a demora dele, não era aquela demora agoniada que nós passamos, mas é porque no final das contas, até mesmo a demora de Cristo é para a glória de Deus. Jesus ficou em silêncio, porque no comecinho do versículo 23, Mateus vai dizer que Jesus não respondeu nenhuma palavra. E qual foi a atitude, então, meus irmãos, dessa mulher? Com o silêncio de Jesus diante da súplica dela. Antes disso, um pouquinho. Aquela mulher continuou correndo atrás de Jesus. Ela continuou seguindo Jesus. Ela continuou pedindo Jesus. Veja o que diz aí, versículo 23, Deus, por favor. Mas
Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela continuava gritando atrás de Jesus e dos discípulos. Assim como ela tinha pedido pela misericórdia de Jesus, ela continuou gritando. Meus irmãos, diante do silêncio de Jesus, aquela mulher continuou insistindo com Jesus. Sabe qual foi a lição que nós tiramos daqui? Quando Jesus ficar em silêncio, quando você clamar ao seu Deus e Deus permanecer em silêncio, continue insistindo, porque desse jeito Ele está trabalhando a sua fé, porque desse jeito Ele está amadurecendo a sua fé. Quando Deus ficar em silêncio, não desista não. Pegue o exemplo dessa mulher, continue seguindo, continue clamando, continue pedindo, continue suplicando, continue com seus joelhos dobrados, não desista, persevere, permaneça em oração, pedindo, intercedendo, clamando, suplicando, porque até o silêncio de Deus é pedagógico, meus irmãos, é para trabalhar a nossa fé. E a primeira lição que nós tiramos dessa noite, quando Deus quer trabalhar a nossa fé, muitas vezes Ele fica em silêncio. Mas quando Ele fica em silêncio, irmã Dorinha, é para que a gente persevere e insista nos nossos pedidos. Sabe qual é uma segunda lição que nós tiramos daqui? Os discípulos de Jesus disseram: mestre, despede ela logo para que ela vá embora, porque ela não para de gritar. E ela continuava clamando, insistindo, pelejando. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Verso 24, Deus. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Quando os discípulos disseram para Jesus: despede ela, mestre, ela não para de gritar. E Jesus disse: não, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, em seu ministério, primeiro ele veio aos judeus. É verdade que depois o texto vai dizer que Jesus é luz aos gentios, mas nesse momento o ministério de Jesus encontrava-se concentrado principalmente em Israel. E essa mulher, ela não era israelita. Mateus vai dizer que ela era cananeia. Marcos vai dizer que ela era grega de origem sírio-fenícia. É interessante que essa cidade de Tiro e Sidom faziam parte da Fenícia. A Fenícia naquela época de Jesus não existia mais. Eles pertenciam ali ao território romano, do Império Romano. Hoje, inclusive, essas cidades ainda existem. Elas fazem parte do país chamado Líbano. Essa mulher não era israelita. E quando Jesus disse: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel, e aquela mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e ela continuava gritando, porque Deus deu um não para aquela mulher, meus irmãos. Jesus disse não diante do pedido daquela mulher. E sabe qual a segunda lição que nós tiramos aqui? Muitas vezes, quando Deus quer moldar a nossa fé, Cícera, Deus vai dizer não bem grande para a gente. E Deus vai dizer não para os nossos pedidos. E Deus vai dizer não, Elisângela, às nossas súplicas. Mas isso é uma forma de Jesus estar moldando a nossa fé, de estar trabalhando, amadurecendo, reforçando a nossa fé. Quando nós pensamos em um não de Deus, talvez tenha vindo à sua cabeça o pedido de Paulo. Paulo, em um determinado momento, ele disse que tinha ali aquilo que ele chamava de um espinho na carne. Ele chegou a dizer que era um enviado de Satanás para esbofeteá-lo. E ele pediu a Deus que, se pudesse, tirasse aquele espinho da carne dele. Nós não sabemos o que é aquele espinho. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que, sendo Paulo um homem que passou por apedrejamentos,
passou por prisões, passou por chicoteadas, apanhou de vara, passou por afogamentos, passou por foi mordido de cobra. Ainda assim ele diz: rapaz, Deus, se possível, tira de mim esse espinho na carne. Ele pediu 3 vezes a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Quer ver? Elisângela, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, por favor. E você vai ouvir o relato de Paulo acerca desse pedido a ele, da parte de Deus. Segunda Coríntios 12, de 7 a 10. Capítulo 12, versos 7 a 10. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, Não, é 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, quando Deus diz não às nossas súplicas, aos nossos pedidos, é porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É porque quando nós somos fracos, aí é que nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus. E quando Deus diz um não para a gente precisa entender que muitas vezes esse não de Deus faz bem para você e para mim. Ele está forjando a sua fé. Ele está robustecendo a sua fé. Assim como aconteceu com Paulo. Ele disse: eu sei tudo aquilo que eu tenho passado, toda a minha fraqueza. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Para que a gente não se orgulhe, não nos achemos super crentes. Aí muitas vezes Deus coloca dificuldades em nossas vidas. Aí Deus coloca problemas no nosso caminho, que é para a gente entender que nós não somos aqueles autossuficientes que nós achamos que somos, e que nós dependemos totalmente de Deus. E para que a gente entenda que é na fraqueza que somos fortes, não pela nossa força, mas é pela força que Deus nos dá. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso, seria muito diferente, muito diferente. Agora, vocês já perceberam que parece que quando Deus coloca uma dificuldade no nosso caminho, não é para nos destruir. Porque se Ele quisesse destruir, Ele fazia assim. Acontece que tem crentes que se acham autossuficientes, fortes demais, independentes demais. Aí é por isso que Deus nunca dá uma rédeazinha maior do que aquela que a gente queria. E é por isso que Deus coloca um cabresto bem pequenininho para a gente não se afastar dele. Porque quando as coisas estão indo bem, meus irmãos, a gente se esquece de Deus. E é uma prática comum nos cristãos. Quando a gente está vivendo muito bem, a gente se esquece de Deus. Quando as coisas vão indo bem em casa, a gente relaxa, aí deixa de ir para a igreja, aí deixa de ler a Bíblia, aí deixa de orar. Aí Deus, sabendo do nosso coração, o que é que Ele faz? Problema. Oi?
dificuldade, peleja, que é para a gente entender que o joelho tem que permanecer sempre dobrado. Porque se Deus der uma brechinha a mais, a gente, escapole. E é por isso que muitas vezes Deus dá um não bem grande para a gente. Jesus disse não para aquela mulher. E qual foi a resposta dela no versículo 25 dele? A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aquela mulher, diante da negativa de Jesus, ela começou a adorar Jesus e começou a dizer: Jesus, ajuda-me. Essa mulher está dando ensinamentos tão preciosos para você e para mim nessa noite, meus irmãos. Porque diante do silêncio de Jesus, ela insistiu, ela perseverou, ela correu atrás. Diante da negativa de Jesus, ela simplesmente se prostra e adora e continua pedindo: Senhor, ajuda-me. Essa mulher dá nos ensinamento fantástico para você e para mim nessa noite, meus irmãos. Exemplo de obediência e de humildade. Exemplo de perseverança. Exemplo de perseverança. E finalmente uma última lição que essa mulher dá para você e para mim nessa noite. É que diante do silêncio, ela persevera, ela insiste. Diante da negativa, ela adora. Mas e diante das provações, como é que nós reagimos? Verso 26, Deus, por favor. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Aí a gente chegou no tema polêmico agora. Jesus foi ofensivo com essa mulher, irmãos? Lembra o que foi que Jesus disse para ela? Não é correto tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus foi ofensivo com essa mulher ou não? Foi duro. Esse é um versículo muito contraditório. Mas eu queria que você observasse direitinho essa frase. Não é correto tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus, por acaso, citou mulher nessa história? Não. Na verdade, o que Jesus está se utilizando aqui, meus irmãos, é de uma parábola. Me permita explicar esse contexto para você. Os cachorros naquela época eram animais selvagens. Eles comiam carniça, comiam outros animais, eram animais perigosos. Mas já naquele momento, tinham pequenos cachorrinhos, Francisco, que eram domesticados, criados dentro de casa, cachorrinhos pequenininhos. É por isso que Jesus não utiliza cão, ele usa cachorrinho, no diminutivo. E é interessante que no grego a palavra inclusive é diferente. Alguém vai dizer: olha, não é correto tirar o pão dos filhos e dar a uma cadela. Jesus nunca chamou aquela mulher de cachorra, nem de cadela. A palavra lá é cachorrinho, é cachorro mesmo, cachorrinho, animal de estimação. Porque naquele momento tinham cachorros pequenos e eles ficavam dentro de casa e muitas vezes debaixo da mesa. Agora, vocês mães, criança quando come, deixa tudo limpinho depois, né? Não, fica mais no chão, Ele todo melado, não vai dar bom. A videira, Era assim, Cícera? Então quer dizer que criança quando come, tanto se suja como suja o chão. Cai muita migalha, cai muito pedacinho. E Jesus está se utilizando exatamente dessa imagem. Daquela criança que quando está comendo lá um pedaço de pão, aí cai um pedaço no chão. Aí quando vai comer um cereal, vai comer um prato de cuscuz e derruba no chão. E era exatamente aquelas migalhinhas do pão. Se fosse nos dias de hoje, Francisco,
Gabriel, quando vai comer, suja? Derruba alguma coisa no chão? Se ela é luz, escube, tudo fica na parte esperando pra cair. Já nem teve. Era assim também, Deus? Irmã Dorinha, os meninos sujavam muito lá, quando eram pequenininhos? Eita, Jesus. Essa imagem que Jesus está usando, meus irmãos, de uma criança que está comendo na mesa e derruba tudo ali, derruba aquela comida lá, aquele farelinho, e aquele cachorrinho que estava lá embaixo da mesa fazia o que, ó? Comia aqueles migalhinhas, aquele lá no sertão. Lembra de casa de pobre, né, pastor? É, casa de pobre, a gente estava em casa de pobre. É casa de rico, que casa de rico o cachorro não vai lá, o cachorro come ração. É cachorro de pobre, come macarrão, feijão, não sobrar. Rapa tudo. E é tudo gordinho, rapaz, e é tudo gordinho. E Jesus então usa essa imagem daquele cachorrinho que estava lá. E tem criança que ainda pega pedacinho de carne, você olha, mais carne, aí ele vai. Ele joga pro cachorro. Liga. Quem riu aí se entregou. Quem foi? Quem riu aí se entregou. Criança ia pegar um pedaço de carne, o melhor pedaço fazer. Toma, Totó. E o cachorro já estava com raiva. Era desse jeito. É igual, pastor, igual a Thomas dando brócolis para tartaruga. Pronto. Florentinha, né? Lembrei. Então, Jesus está utilizando dessa imagem. Ele não estava sendo ofensivo para aquela mulher de jeito nenhum, meus irmãos. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Aquela mulher, meus irmãos, ela entendeu que Jesus não estava sendo ofensivo com ela. Aliás, comentaristas dizem, estudiosos dizem, e esse entendimento é quase que unânime. Aquela mulher era gentia, e uma gentia que recebesse qualquer coisa de Jesus, ali já era lucro. Nós temos o direito de cobrar alguma coisa de Deus, mas até as migalhas de Deus para nós é uma bênção. Até mesmo um pouquinho que Deus nos dá, Francisco, é glória de Deus, é bênção. Então aquela mulher, ela entendeu o que Jesus tinha acabado de dizer. Isso não pode e não deve ser mais motivo de polêmicas para a gente. Só que Jesus só contou uma parte da parábola. Aí depois, versículo 27, agora aquela mulher, sábia demais, ela falou o restante da parábola. Verso 27, Deus. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela entendeu o que Jesus tinha dito. Se fôssemos esses cachorrinhos, e se o nosso Pai Celestial derramasse as migalhinhas de comida para nós, já seria mais do que suficiente, meus irmãos. E há uma segunda informação, quando Jesus fala aqui sobre filho, ele está se referindo ao israelita, ao judeu. Quando ele fala os cachorrinhos, ele poderia dizer aos gentios, mas é verdade que Jesus não estava sendo ofensivo com essa mulher. Ele não citou o nome dela. Mas o que nós precisamos ter em mente, que até mesmo as migalhas de Deus para nós é bênção. Para aqueles que não podem exigir nada de Deus, qualquer migalhinha que vier da parte de Deus para nós é lucro. Glória a Deus. É lucro. Portanto, aquela mulher, diante das provações que foram impostas, ela agiu com sabedoria. E provações nas nossas vidas, meus irmãos, é uma bênção. Aí você vai dizer, pastor, está doidinho. É não.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Passar por tribulação muitas vezes é bom para você e para mim. Passar por lutas faz com que nós entendamos que somos totalmente dependentes de Deus, que nós não podemos nada pela força do nosso braço. Por isso, quando aquela notícia chega lá na gente, aquela notícia de zap chega, e aquilo que a gente escuta dói no nosso coração, pensa numa provação difícil. A gente nem queria passar por aquilo, Cícera, mas aí Deus coloca uma dificuldade no nosso caminho. Não é para destruir, não é para humilhar, mas é para trabalhar a nossa fé. É para a gente entender que na nossa vida está totalmente no controle de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quer ver? 1 Pedro capítulo 5, Elisângela. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. E nós já estamos finalizando, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Repita, por favor. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Depois de passar por um breve sofrimento, Deus te restaurará, Deus te fortalecerá, te confirmará e te colocará sobre um lugar muito melhor. Provações são difíceis, mas muitas vezes são necessárias para nossas vidas. Para a gente entender, meus irmãos, que somos dependentes de Deus e que a gente não pode dar um passo sequer sem que nós estejamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E veja, essa mulher entendeu isso. O ensinamento dessa mulher para a nossa vida é que diante das provações, aquela mulher agiu com sabedoria. E a sabedoria e a fé daquela mulher foi tão fortalecida que veja o que aconteceu agora. Veja o que Jesus vai dizer para aquela mulher no versículo 28 dele. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Diante do silêncio de Jesus, ela insistiu. Diante da negativa de Jesus, ela adorou. Diante da provação, ela agiu com sabedoria. E a fé daquela mulher foi fortalecida, foi amadurecida, foi moldada. Tanto que Jesus reconheceu a fé daquela mulher e disse: mulher, o teu pedido vai ser atendido. E o Evangelho de Marcos vai dizer que quando essa mulher chegou em casa, a sua filha já não estava mais possuída daquele espírito maligno. Aquela criança já estava totalmente recuperada. Aleluia. Sabe, meus irmãos, qual é a lição que nós tiramos dessa noite? Se você está passando por lutas, e todo mundo aqui passa por lutas, ninguém está livre disso. Lembre-se que essas lutas não são para te destruir, mas elas estão amadurecendo a sua fé. E quando Deus entender que chegou a hora certa, Ele vai atender, se for da vontade dEle, e glorificar o nome dEle, Ele vai atender o teu desejo. Mas se Ele permanecer em silêncio, insista. Se Ele disser um não, adore-o mesmo assim. E se Ele colocar uma prova, haja com sabedoria.
e não esmoreça na sua fé, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelos ensinos que foram trazidos na tua casa nessa noite, ó Deus. Que os nossos ouvidos tenham prestado atenção nos teus ensinamentos, ó Deus. Que o nosso coração descanse nas tuas promessas, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor. E, ó Deus, tu sabes aquilo que nós precisamos. E se for preciso, ó Deus, para que a nossa fé se amadureça, que o Senhor nos coloque, inclusive, ó Deus, em provações, em tribulações, em dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor não vai nos desamparar, muito pelo contrário, nós cremos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, para que nós nunca esqueçamos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai, de Ti. Muito obrigado pelas palavras dessa noite, e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.